Tivemos aí na semana passada a prisão preventiva do chamado MC Pose do Rodo, que supostamente teria ali envolvimento com o Comando Vermelho, e muito se falou sobre ele fazer apologia ao crime e à facção nas letras de música dele. Agora ele já foi solto, mas ele foi solto não por inocência, mas sim porque é como a nossa justiça funciona, né? No fim das contas, ele é alguém muito conhecido, com muita influência e supostamente também com seus contatos ali no crime. E nessa mesma semana nós também tivemos a notícia de que a esposa do MC Pose, ela possui uma empresa que está sendo investigada por lavagem de dinheiro pro Comando Vermelho, né? É, aí são 250 milhões de reais aí que foram lavados para a facção criminosa pela esposa, e acho que podemos dizer a essa altura, para esse casal, né, maravilhoso, que de maneira alguma não tem nenhum tipo de envolvimento com o crime, que apenas quer saber de música, né? E de cantar o que eles vivem ali, o que é a realidade nas favelas. E como se isso já não fosse o suficiente, o rapper Oruan, que é só aí o filho do Marcinho VP, o líder, o chefe do Comando Vermelho, que está preso, ele serviu aí como capa de revista e como principal aí ator de uma matéria da revista Dazed, uma revista britânica. E uma matéria que trata ele como alguém que está sendo perseguido pelos políticos brasileiros, né? E que aí serviu como uma espécie de resistência, né, contra a prisão do Pose. E ela realmente trata ele ignorando que ele pede publicamente a liberdade do pai, que é, bom, é um traficante, é um criminoso, é um assassino, e também, sendo aí uma revista, uma revista também pode ser considerada um agente jornalístico até certo ponto, e que faz aí essa matéria sobre alguém que tem uma tatuagem homenageando, com muito orgulho, homenageando tanto seu pai, que sabemos já bem quem é, quanto também um cara chamado Elias Maluco, que ele já morreu, mas que teve toda uma investigação e prisão em relação a ele. Ele era um dos grandes caras aí do Comando Vermelho na época, e que foi responsável, seu principal ato que ficou conhecido foi por ter sido responsável pelo assassinato e tortura do jornalista Tim Lopes, né? E para deixar as coisas ainda mais lindas e mais incríveis, essa matéria aí da revista, ela saiu no dia 2 de junho, quando completa-se aniversário da morte do Tim Lopes, né? Pelo tal Elias Maluco. E aí nós temos esse cenário em que essas figuras que são da música, né, por assim dizer, um é MC, o outro é rapper, e que são muito famosas nos seus meios, né? Ainda que você não conheça, eu também não conhecia muito até pouco tempo atrás, mas esses dois têm muita relevância. E ao mesmo tempo, por mais que eles tentem passar um discurso de distanciamento, né, da facção, distanciamento do tráfico, não é o que a gente realmente vê. Um tá lavando aí dinheiro e nas músicas, pô, o Pose em algumas das músicas dele faz quase uma exaltação do Comando Vermelho, né? É quase um grito de guerra contra a facção rival ali, né, TCP. E o Oruan traz essa homenagem a assassinos, a torturadores, sabe, a traficantes do mais alto escalão e do pior tipo. E ele também publicamente vive pedindo a liberdade do pai dele, dizendo que ele já cumpriu o que tinha que cumprir de pena e assim vai. E ele fala isso pra, sabe, milhões, milhares, talvez milhões de fãs, né? Isso acaba também mexendo com a cabeça dos fãs e do pessoal que não conhece muito sobre a história, né? Talvez nem conheça direito quem é o pai dele, tudo que o pai dele já fez, ou aquele que é considerado tio, né? Não é tio sanguíneo, né? Biológico, mas o Oruan considera como tio o tal Elias Maluco. Enquanto essa galera que é no mínimo suspeita em relação ao envolvimento com o tráfico tá sendo ou solta, ou tendo aí uma defesa dos seus fãs, ou servindo aí com reconhecimento internacional por revistas aí,
a mesma justiça que ameniza esse tipo de coisa, que solta esse tipo de gente, faz aí uma prisão, no mínimo exagerada, do humorista Léo Lins, né? Que muito aí tá se falando. Que tudo bem, podemos falar aí que faz piadas de mau gosto, faz piadas que podem ser sem graças ou que extrapolam muito aquilo que são os limites, né, da liberdade de expressão. Mas assim, ele só fala isso, são só, por assim dizer, piadas, né? Ele não tá apontando a arma na cabeça de alguém, ele não tá lavando dinheiro pra facção, ele não tá exaltando o crime, ele ele tá só fazendo ali falas humorísticas, por assim dizer, ainda que de mau gosto, mas não é nada. Não dá pra considerar isso realmente como algo tão grave pra receber o que ele recebeu, que foram 8 anos como sentença de prisão. 8 anos preso por falar bobagem. Né? Podemos considerar aqui que seria justo, pelo menos eu acho que seria muito mais justa uma multa, ou se é para ser prisão, 1 ano na prisão, assim, só para repensar melhor aquilo que ele anda fazendo, mas 8 anos. Tem gente que comete homicídio, tem gente que literalmente mata outra pessoa e que não recebe uma pena dessas, recebe menos, né? E eu acho que isso diz muito sobre o quão errada está a nossa justiça, sabe? Como é que a justiça ela deixa passar alguém que tem investigação aí de envolvimento com tráfico, envolvimento com facção, lavagem de dinheiro para facção, mas aí tem toda a atenção, tem todo um peso, né, de julgamento em cima de um mero humorista. Tem algo muito errado acontecendo e que não é de hoje, né? Nós sabemos que a justiça no Brasil é uma situação complicada e que, assim, se nós formos pegar a origem da justiça no Brasil, do sistema judiciário brasileiro, vem aí desde a colônia e já naquela época o objetivo da justiça era resolver questões ali entre a elite, mas sempre representando os interesses dela, dando muita voz a ela, não punindo membros ali latifundiários, pessoal com poder. O objetivo não era punir eles, era mais resolver disputas que pudessem haver, mas aí sem agir com todo rigor, né, e grandes punições para aqueles que de alguma maneira desafiassem o pessoal que era mais poderoso, né? E aí nós temos esse cenário em que a justiça ela age com muito vigor na representação tanto dos seus próprios interesses, que na maioria das vezes quem está dentro da justiça é a galera que é de famílias mais privilegiadas, ou mesmo de famílias aí que já estão na justiça há muito tempo, que já é uma galera ali que pode ser considerada mais de elite, de certa forma, que representa seus próprios interesses por meio da justiça e que ajuda ali o pessoal que já é mais influente, que já tem ali mais dinheiro, mais poder. E aí a gente vê muitas vezes juízes não se baseando necessariamente no que de fato diz Constituição, no que de fato diz Código Penal e assim vai, e sim julgando ali conforme seu próprio interesse, conforme, sei lá, ele recebeu um dinheirinho ali do tráfico, né, para soltar para soltar alguém que é aliado. E se você não tem influência, você não tem poder, você não tem recursos, né, para conseguir contornar a justiça e fazer aí com que um juiz que está te julgando faça decisões favoráveis para você, aí já era. Aí você depende totalmente no que aquele juiz acha de você e de repente o seu advogado consegue fazer uma boa defesa ou não, mas a grande chance de que você vai sofrer uma punição. E aí, essa situação que a gente vê da justiça brasileira, a gente pensa, tem que mudar? Sim, tem que mudar. A gente precisa melhorar o que é a instituição do judiciário no Brasil. E isso nem sequer tocando ali no assunto de STF, mas sim da justiça num todo. Mas como é que a gente faz isso para uma instituição que é quase a mesma, que sabe, parece que mantém ali o mesmo modo de operar desde a era colonial, aí 500 anos atrás, sabe? E se a gente pensar e colocar o crime organizado e o tráfico no geral
como um problema maior a ser lidado, né? Que a justiça, ela de certa forma dificulta aí o trabalho da polícia, o trabalho aí realmente da verdadeira justiça ser feita com essa galera que, bom, todo mundo que tem um mínimo envolvimento deveria estar preso, né? Claro que tem, gente, tem os peixes menores, os peixes maiores, e aí você avalia ali a pena mais justa para cada um. Mas um país sério precisa combater crime organizado, precisa combater facções que controlam território. Vocês têm noção do quão absurdo é isso? Você ter grupos que não têm nenhuma relação com o Estado, né, nenhuma relação com o governo aí, e que eles controlam território, eles têm territórios próprios. São quase algo à parte do Brasil. É como se eles tivessem ali seu próprio governo, sua própria forma de operar, que logicamente não está nem aí para a Constituição do Brasil, para todas as instituições que temos no nosso país. Então é uma situação bem desanimadora no geral, né? Foi muita coisa de uma vez nessa semana aí, né? E eu não sei o que a gente pode realmente esperar de que realmente justiça sendo feita no geral no futuro. E eu acho que o que é, pelo menos pra mim, o que há de pior, assim, é essa complacência, é essa amenização do que é o crime organizado no Brasil, sabe? Seja por meio, digamos, de música, seja por meio de soltar mesmo, né? Gente que tá aí, tem envolvimento praticamente direto, praticamente escancarado, e, e não se leva a sério, sabe? Facções inteiras, assim, armadas até os dentes, controlando o território, né? Que elas mandam e desmandam nesse território, sabe? As leis do Brasil não chegam nelas, não chegam nesses lugares, fazem o que bem entendem com a população de lá, fazendo delas praticamente reféns, especialmente em operações, né, seja da polícia, do exército, no geral. E é um problema muito grave que a gente precisa resolver logo, antes que essas facções elas se tornem ainda mais poderosas e ainda mais armadas e bem treinadas. Se nós formos pegar o exemplo dos cartéis mexicanos, eles têm praticamente exércitos profissionais próprios. É uma situação ali que não acredita-se que o México vai resolver mais esse problema dos cartéis. A menos que haja a menos que tenha uma operação muito complexa, muito forte, lá no México eles não resolvem esses problemas dos cartéis mais. E no Brasil, por agora, a gente ainda consegue resolver esses problemas, porque eles não. As facções criminosas aqui são poderosas, claro, muito, mas elas ainda não têm exércitos profissionais próprios, sabe? Elas ainda, digamos, só têm soldadinhos ali armados, sem grande treinamento. E aí agora eu convido você aí que tá assistindo, que assistiu até aqui, a colocar aí embaixo nos comentários o que você acha que a gente deveria tentar fazer, pelo menos, seja para melhorar a justiça no Brasil, seja para combater melhor, seja o crime organizado, ou seja essa mentalidade que vem da gente normalizar o que é o crime, o que são as facções criminosas no Brasil. E aí a gente vai vendo, né? Será que um caminho pode ser você proibir de cantar aí, fazendo essa tal apologia ao crime, né? Sair cantando quase como se fosse um grito de guerra de uma facção contra a outra. Será que. Mas aí você entra em liberdade de expressão, né? E aí você tem todo aquele problema que um humorista que vai um pouco além daquilo que ele deveria fazer, ele começa a entrar em temas um pouco preconceituosos, aí isso também afeta a liberdade, aí uma medida serve para outra, um caso serve para o outro, então é algo realmente que é bem interessante de discutir, né? Ou talvez criminalizar você fazer essa homenagem praticamente a grandes chefes do crime, né? A traficantes, torturadores, assassinos, né? Você proibir que essa pessoa que faz isso espalhe essa mensagem que acaba amenizando quem realmente foram essas pessoas, que acaba tornando leves os crimes que essas pessoas terríveis cometeram, né? Não sei. Aí
Exatamente por isso que eu peço que comente aí e compartilhe sua opinião, que aí a gente vai vendo de que modo vocês aí lidariam com tudo isso. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo. E se gostou do conteúdo que eu faço aqui, ou seja, me acompanha há um tempo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o botão do sininho aí para não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Mas enfim, por hoje é isso, pessoal. Fiquem bem e até mais.